Boa tarde. No Dia Internacional da Mulher, o Trilhas da Democracia dialoga sobre o crescimento do número de casos de feminicídio no Brasil, com a psicóloga Marina De Paul, psicóloga do Poder Judiciário, que já foi presidenta e vice-presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Tudo bem, Marina? É um prazer recebê-la de novo aqui no Trilhas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mário. E Marisa Chaves, assistente social, mestra em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, integrante da Comissão de Segurança das Mulheres do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro, CEDIM, e que é fundadora e gestora do Movimento de Mulheres de São Gonçalo. Marisa, é um prazer reencontrá-la passadas 3 décadas. Seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. Nossa, quero agradecer o convite, dizer da honra de compartilhar aqui olhares, né? Discutir o quanto que essa cultura do ódio vem incidindo no Brasil. Então, muito obrigada pelo convite. E é muito bom rever um amigo de mestrado, né, da pós-graduação, que há 30 anos eu não via. E, completando aqui essa mesa redonda virtual, o advogado Normando Rodrigues, que me acompanha, vem me acompanhando já, acho que há 2 anos ou mais. Normando Rodrigues, tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. É prazer estar aqui nessa data importante, cara. E um prazer enorme receber Marisa e Marina para a gente dialogar sobre o que eu costumava falar em sala de aula, mas eu faço questão de repisar, que é sobre os direitos, né, mal reconhecidos e maltratados da metade mais importante da humanidade, que são as mulheres. Muito obrigado por você, desde já, estarem aqui. Muito bem. Nós deixamos, eu e Normando, concordamos em deixar para esse fim de semana do Dia Internacional das Mulheres, a exibição da nova abertura do Trilhas da Democracia na sua 8ª temporada. Então, são 30 segundos, não chega a 30 segundos, então faço questão de exibir de novo. Nós exibimos ontem, no dia 7, e faço questão de exibir de novo para Marisa, Marina e todas as mulheres brasileiras a nova abertura do Trilhas da Democracia, que tem parte, isso é importante dizer, tem lado, né? E isso vai ficar claro nessa nova abertura do programa. Ela começou atrasada, então eu vou tocar ela de novo. Ela começou já de uma parte posterior, nem todas, como se diz aqui em Pernambuco, né? Algumas almas cebosas da história mundial ficaram de fora. Agora sim, eu acho que ele optou por começar com a maior de todas almas cebosas da história brasileira, que foi o ex-presidente que se encontra hoje na Papudinha. Deixa eu colocar a ordem aqui. Pronto, agora sim. Bom, segundo os dados oficiais do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2025, 1.470 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, 4 mulheres por dia. O que mantém a taxa nacional estável
em 0,69 mortes a cada 100 mil habitantes desde 2022. Então, nos últimos 4 anos, 22, 23, 24, 25, se manteve essa taxa estável. Porém, a nota técnica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica que 62,6% das vítimas de feminicídio eram mulheres negras. Isso dá mais ou menos 2/3, né? Quase 2/3 dos casos de feminicídio, e os crimes ocorreram, na sua maioria, em contextos marcados por vulnerabilidade social e econômica. Eu gostaria de ouvi-las, primeiro Marina e depois Marisa, a respeito desses dados, né, que eu acabei de apresentar. Existem muitos outros que poderiam ser, e eu tenho certeza que serão esmiuçados no decorrer desse programa, mas eu gostaria de ouvi-las particularmente, depois da resposta em geral de vocês duas, sobre essa estabilização pelo alto, que está aí nessa faixa de 0,69%, né, nos últimos 4 anos, em primeiro lugar. Depois, sobre as possíveis razões para não diminuição dessa taxa durante 3 anos do governo Lula. Né? E, por fim, se quais são as estimativas de subnotificação, ou seja, mulheres que foram assassinadas e que não houve o registro de um caso de feminicídio. Quais são as estimativas de subnotificação que, se computadas, esses números teriam jogado ainda mais para o alto os números, né, de mulheres vítimas de feminicídio, mas também essa taxa. Marina, por favor. Obrigada, Marco. Quero agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês essa questão tão fundamental, né, e que tem sido um tema frequente abordado nos noticiários, né, e abordado, inclusive, no Pacto Nacional para o Enfrentamento ao Feminicídio, lançado recentemente pelo governo federal, e que coloca a gente com uma responsabilidade, né, de enfrentamento e no fortalecimento de políticas públicas para que, de fato, a gente possa vencer ou mitigar, né, pelo menos, esses dados apresentados por você de feminicídio, né? Esses dados, Marcos, eles demonstram justamente que o feminicídio não é um crime isolado, né? É uma violência estrutural e é a mais extrema, então, da violência de gênero que existe, né, no nosso país. Então, é importante destacar que o feminicídio não surge do nada, né, ele é o último estágio, né, de um ciclo de violências, né, de controle, de humilhação, de agressões, de violência física, de ameaças, enfim, que muitas vezes estão camuflados ou silenciados, né, dentro dos muros das paredes de casa dessas mulheres, né? Então, é importante a gente destacar que isso não se trata de um problema privado, mas sim de um problema que é social e é político, por isso que esse Pacto Nacional ele é tão importante, e a gente precisa finalmente parar de romantizar os crimes passionais, né? O feminicídio é uma violência estrutural que reflete desigualdades, né, entre homens e mulheres no nosso país. E o dado da segurança pública, do Fórum, né, Brasileiro de Segurança Pública, é bastante chocante, Marco, porque ele revela que 66% desses feminicídios eles ocorrem dentro de casa, né, onde deveria ser um espaço de proteção e acaba se tornando, então, né, um espaço de cativeiro. 66% quer dizer que 3 em cada 4 mulheres no nosso país são assassinadas dentro de suas próprias casas. E isso também quer dizer que o agressor
quase sempre, então, é alguém do círculo íntimo, né, dessas mulheres, né? Uma pessoa que não é distante, não é uma pessoa que é desconhecida pela população, é aquele marido, é aquele companheiro que se relaciona com os vizinhos, que se relaciona, né, nas festas familiares, na convivência, que tem uma rotina, né, junto com essa família, é aquele homem que está no cotidiano, né? E é por isso, então, que isso que você pergunta é tão fundamental. Por que que é tão difícil, então, prevenir esse feminicídio? É por conta desse caráter, então, né, invisível e silencioso, infelizmente, da violência doméstica. O silêncio, o medo, a dependência econômica, o isolamento social dessas mulheres vítimas de violência e, por vezes, até processos de naturalização dessas agressões acabam, então, colocando essa mulher, né, numa situação de maior risco e que fica difícil, inclusive, da gente construir uma rede de proteção forte, seja ela comunitária, seja ela institucional, seja ela familiar, para garantir a proteção, né, dessas mulheres. Marisa, por favor. Então, que bom estar aqui com o Marco, com a Marine, com o Normando. Esses dados apresentados pelo Marco, que foram fruto de uma grande pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, denominada Visível e Invisível, são dados relativos a 2023, que foram publicados em 2024, onde resultaram, né, nesse dado já informado, de 1.450 feminicídios e 2.485 casos de homicídios dolosos e lesões graves seguidas de morte. Só que acabou de ser lançada uma nova pesquisa, muito recente, intitulada Retrato dos Feminicídios do Brasil, também de autoria, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostrou que, infelizmente, não estamos estáveis. Teve um aumento de 4,7%, e o dado revelado agora, né, nesses últimos dias, mostram que nós tivemos no Brasil, no último ano, 2025, 1.568 mulheres vítimas dessa prática odiosa, onde somos discriminadas pelo simples fato de sermos mulheres. E o dado revela, né, que 49% já vinha revelado, acontecia dentro de casa, e a gente percebe que as cidades brasileiras, as cidades menores, elas têm uma baixa cobertura de espaços de acolhimento humanizado e qualificado para dar suporte a essas mulheres. Então, nós percebemos que para cada 100 mil habitantes, as grandes cidades ainda existem alguns serviços, embora muito pouco capilarizados, muito concentrados nos centros urbanos, mas as cidades menores, as cidades rurais, as comunidades quilombolas, elas ainda são desassistidas de qualquer política de atendimento à mulher. Então, nós temos visto uma escalada de violência, onde, ao mesmo tempo, temos a evolução, né, das redes sociais, mas muitas vezes canais que são criados para poder mobilizar homens, né, o movimento Red Pill, contrários a essa autonomia que tanto lutamos para conquistar, e na medida que essas mulheres se colocam como donos de sua vida e dizem não a um relacionamento tóxico e rompe com esse relacionamento, elas estão mais vulneráveis ainda, podendo ser alvo de morte. Então, nós temos visto que, embora tenhamos avançado, né, muito na legislação brasileira, nós temos hoje uma legislação robusta, né? Em 2024, houve uma alteração na própria lei que cria o crime de feminicídio, mas lá em 2015 foi criada uma qualificadora do homicídio doloso contra a mulher, mas em 2024 nós conquistamos um tipo penal autônomo. Hoje, o crime de feminicídio tem uma pena majorada, chegando de 20 a 40 anos, podendo ser agravada se aconteceu na presença dos filhos, e hoje determina-se que 55% da pena tem que ser cumprida em regime fechado. Então, para que a pessoa tenha direito à progressão, ela vai ter que cumprir minimamente 55% da pena reclusa. Então, nós temos visto mais, assim, vimos o legislativo realmente avançando na aprovação de uma legislação mais robusta, seja por aprovar o crime de importunação sexual,
que é de 2018, seja por agravar as penas previstas na qualificadora do homicídio doloso antidenominado feminicídio, e também vemos que, apesar de termos uma rede de portas abertas, sobretudo no centro urbano, nós mulheres ainda não estamos seguras, porque a cultura ainda reproduz a desigualdade. A cultura ainda está pautada em valores que não são éticos, né? Em valores onde as pessoas se sentem muito ameaçadas quando estão frustradas ou recebem um não da sua parceira. Quando essa parceira diz, eu não quero mais para mim, eu vou sair desse relacionamento, eu já me sustento, eu tenho dinheiro, eu quero ficar livre da violência, e ela rompe, ela está sujeita a um risco muito maior. Então, nós temos que discutir várias questões, sobretudo a ausência de uma política de Estado para a mulher. Embora nós tenhamos o Ministério da Mulher, nós não temos uma política de Estado, que são os repasses intergovernamentais do Fundo Nacional do Direito da Mulher para os fundos municipais de defesa dos direitos da mulher. E na medida em que os municípios brasileiros não recebem estímulo para implantar ações de prevenção e equipamentos que promovam assistência às vítimas, aos familiares, nós, na medida que não temos isso, nós percebemos que muitos prefeitos e prefeitas não investem em recursos municipais para dotar a política de atenção às mulheres como uma política pública. Então, para que haja política pública, temos que ter vontade política, mas temos que ter orçamento. Então, o município que investe, ele não é motivado, porque ele não recebe contrapartida do governo estadual nem federal. E o município que nada faz, não é punido. Então, para que tenhamos uma política de Estado, é necessário copiar um modelo já implantado pelo Sistema Único de Saúde, pelo Sistema Único de Assistência Social, pela Lei de Diretriz e Base da Educação, que através do Fundeb repassa recursos para todos os municípios, para que de fato tenhamos condição, através dos conselhos municipais de defesa dos direitos da mulher, de elaborar, de propor e exigir que o Poder Executivo implante ações não só de assistência, mas, sobretudo, ações de prevenção. Marisa, só para esclarecer, quer dizer, os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no início do ano, referente a 2025, apontavam essa estabilização. É no relatório, na análise técnica, na nota técnica do Fórum de Segurança Pública, que aparece essa informação de um crescimento de 4,7% em 2025. Que novos dados entraram na análise do Fórum de Segurança Pública que demonstram essa modificação daquilo que foi divulgado logo no início, em janeiro de 2026, para o que acaba de sair? Me parece que faltavam entrar os dados de São Paulo, do mês de dezembro. É isso? Queria que você ajudasse a esclarecer essa... Eu não tenho como responder, né, pela pesquisa coordenada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas eu posso levantar algumas hipóteses. Uma delas, né, que em 2024, exercício 24, publicado em 2025, mostrou que haviam 2.485 casos de homicídios dolosos e lesões corporais seguidas de morte, um número muito alto. Até porque nós sabemos que, quando tratamos de letalidade, os homens são as principais vítimas, mas são letalidade provocada no espaço público, na disputa do poder, na disputa de torcida de futebol, seja também pelos grupos paramilitares. Então, os homens de 14 a 24 anos são os que mais morrem no Brasil, mas por causas externas. Já as mulheres, né, nós morremos por um homicídio praticado, né, por alguém que confiava, que nós confiávamos, que estava ali na unidade doméstica, onde dividíamos segredos, filhos, né, às vezes a mesma religião. Então, é um homicídio muito gravoso. Então, os dados de 2025, né, que se basearam em 2024, eles mostravam um índice muito alto de homicídio, que não estava qualificado como feminicídio. Não estava. E quero lembrar que a alteração da lei do feminicídio aconteceu no final de 2024. Então, a pesquisa que foi lançada em 2025, ela se referia a 2023. Na 23 e um pedaço de 24, mas que não havia ainda alteração
da lei do feminicídio. Eu percebo que não tem tido um investimento na capacitação dos policiais civis, os investigadores dos crimes, como também pouco investimento para que o Ministério Público, responsável ali pela central de inquérito, responsável pela promoção de denúncia, de saber distinguir quando é um homicídio doloso seguido de morte e quando é um feminicídio. Eu acredito que os dados atuais, eles são dados que já retratam uma melhora da qualificação. Porque se você somar 1.450 com mais 2.485, você vê que nós mulheres fomos muito assassinadas em 2024. Mas certamente caiu o dado categorizado como homicídio doloso e lesões corporais seguidas de morte. Então, eu acho que melhorou a qualificação do crime, melhorou um pouco a análise, e o Ministério Público se sentiu mais seguro de fazer a promoção de uma denúncia falando que é feminicídio. Só aqui na minha cidade tivemos alguns casos recentes que houve o tribunal do júri e casos que foram realmente qualificados da forma correta como feminicídio. E já no passado, a grande parte entrava como mero homicídio doloso, cuja pena não é tão gravosa e o crime não é hediondo. Então, Marisa, antes de passar a palavra ao Normando, e eu dei uma caída agora, minha internet falhou, eu perdi uma parte dessa tua resposta agora. Mas demonstra também aquela minha pergunta inicial sobre as subnotificações, como esses números eles estão, na verdade, dentro de uma faixa, né? E que não são rigorosamente precisos, o que não consegue ocultar o fato de que existe um número muito elevado de feminicídios na realidade brasileira, se mantém aí em torno de 4, 5 mulheres assassinadas diariamente. Normando, por favor. Essa discussão tem, para mim, um plano institucional e o outro, né, o ideológico, a cultura, né, como Marisa abordou, Marina também, e acho que a gente deve privilegiar no debate. No plano institucional, né, a luta de classe e a luta pelo reconhecimento de direitos, ela tem sempre duas etapas. Uma é pôr o direito, escrever o direito, e a outra é a luta pelo direito posto. A luta para aquele direito já escrito seja aplicado, saia do papel e venha para a realidade. Essa luta é muito desigual. A maior resistência à mudança que existe é as mudanças culturais. Eu sempre dou o exemplo da Constituição indiana, lá da década de 40, a Constituição da independência do país, depois da colonização britânica, que veda o sistema de castas. E, no entanto, o sistema de castas nunca deixou de ser praticado, né, a ponto de hoje existir um governo de extrema-direita na Índia que defende, pela primeira vez na história da independência da Índia, defende abertamente o sistema de castas. O feminicídio, como retrato do machismo, né, do patriarcado brasileiro, como evidência mais dramática e extrema desse patriarcado, eu acho que ele enfrenta a mesma questão e é dever nosso, né, travar um combate que, assim como no racismo, não apenas não seja machista, mas seja antimachista, identificar onde estão os núcleos de resistência cultural. E como demonstrou a Acadêmicos de Niterói no desfile desse ano, a maior resistência cultural está no conservadorismo brasileiro. É aí que a gente tem que botar o guizo no pescoço do gato da família conservadora tradicional, né? Esse é o verdadeiro responsável pelo feminicídio no país. E esse responsável se manifesta em falas medonhas e ridicularizantes cada vez que se tenta um avanço institucional no papel ou na realidade. Aí vou lembrar, né, da presidenta Dilma, que foi extremamente ridicularizada, independentemente do juízo de valor que eu tenha sobre a figura política da Dilma e do governo dela, foi extremamente ridicularizada no popular, né? Lembremos daquele canhesto, reprovável adesivo sobre o bujão de abastecimento dos carros, né? Criticando de uma forma
extremamente machista o aumento do preço dos combustíveis, mas eu me lembro de 3 episódios em que os arautos do capital dominante no Brasil, e aí falo de Merval Pereira, de Carlos Eduardo, né, Sardenberg e vários outros, e também colunistas mulheres da Globo e dos jornalões, da Folha e do Estado, ridicularizando Dilma quando ela falou da cultura da mandioca, reivindicando um pensamento crítico e construtivo da antropologia brasileira, que é de Câmara Cascudo, e foi ridicularizada. Depois foi ridicularizada ao extremo quando defendeu o estoque de vento, e tinha feito isso a partir de uma matéria que tinha sido publicada na Scientific American, revista reputada de ciência, e depois o desenvolvimento tecnológico da energia eólica demonstrou aquilo que a Dilma tinha falado. Mas, por último, né, em 2015, todos esses colunistas, homens e mulheres, ridicularizaram a Dilma quando foi proposta a categoria penal do feminicídio. Né, primeiro como agravante do homicídio, e depois a Marisa historiou a luta pelo tipo penal autônomo. Ela foi barbaramente ridicularizada naquele momento, com falas que se articulam, né, naqueles comentaristas da mídia dominante com essa resistência de hoje, policiais e juristas e operadores do judiciário, de qualificarem, né, a lesão corporal seguida de morte ou o homicídio doloso de mulheres como feminicídio. Então, bater no conservadorismo é de fundamental importância. E as pesquisas têm avançado para uma qualidade muito interessante. Pela primeira vez se estabelece um elo entre a cultura e a visão social de mundo, portanto, ideologia evangélica, e o feminicídio. Como debateu aqui no Trilhas com a gente o amigo e companheiro pastor Zé Roberto, né, tem hoje pesquisa qualificando, né, a maioria das famílias onde ocorre feminicídios como evangélicas. Isso não é pouca coisa. Isso também demanda uma política pública de Estado para enfrentamento dessa cultura resistente. Desculpe ter falado demais, gente. Aqui é mais para ouvir vocês do que eu falar. Olha, eu queria voltar à pesquisa e agora seguir na direção de políticas públicas, né, voltadas ao acolhimento de mulheres que sofrem violência antes do cometimento de casos de feminicídio. Apesar de só 41% das mulheres brasileiras viverem em municípios com até 100 mil habitantes, nessas cidades de até 100 mil habitantes são cometidos 50% dos casos de feminicídio. Só que quando a gente vai ver as instituições de acolhimento a essas mulheres, como uma delegacia especializada de atendimento à mulher, apenas 5% desses municípios têm essas delegacias especializadas. Marisa, você, psicóloga e assistente social, né, são geralmente analistas sociais, né, que trabalham em várias instituições, inclusive no judiciário, evidentemente não apenas, né? Eu queria ouvi-las a respeito da necessidade dessas instituições de acolhida, abrigos, delegacias especializadas da mulher, e como isso está intimamente vinculado ao aumento do caso de feminicídio. Marina, por favor, depois Marisa. Marco, como a Marisa apontou, há de fato mesmo um sucateamento das políticas públicas ainda que estão em processo de reestruturação, né? O teto de gastos, enfim, produziu efeitos, o desgoverno Bolsonaro produziu efeitos muito grandes, né? Acho que 2023, 2024 foram anos muito importantes no processo de reestruturação, mas ainda muito falta para que a gente
consiga avançar em políticas mesmo de prevenção e proteção, né? E falta, de fato, orçamento, né? Marina, tu me permite só um adendo que eu acho que vai ser importante para vocês dois responderem. Quer dizer, o governo acaba de anunciar, né, a proposta de elevação das penas, né, de homens que cometem feminicídio, ou seja, uma saída, digamos, punitivista, do aumento das penas. Né? Eu queria que, em alguma medida, vocês cotejassem isso, sabe? Uma saída que eu considero a mais fácil, né? Elevação do número de anos de prisão para os condenados por casos de feminicídio, né? E o necessário investimento em instituições de acolhida das mulheres nas cidades, né? Nas pequenas localidades, mas não apenas, mas também nas grandes. Desculpe interromper, Marina, mas eu acho que seria um elemento importante na discussão. Sim, é importante, Marco, porque a responsabilização é uma das medidas, né? Ela, de fato, não é a única. Existem outras medidas anteriores que precisam ser tomadas, inclusive, antes, né, que o feminicídio venha a ocorrer. E aí eu quero destacar para as medidas de prevenção que vão, inclusive, além dessas unidades de delegacia especializada ou de acolhimento a essas mulheres, que são importantes e fundamentais, mas quero destacar o trabalho desenvolvido nos territórios pelos equipamentos da proteção social, né? O CRAS, o CREAS, que é o equipamento específico que atende situações de violência, né? E acompanha essas famílias no território. Mas também é importante destacar que a gente precisa olhar para um processo que é um processo de formação desses nossos meninos e meninas, né, a partir dessa cultura da violência que o Normando citou na fala dele, né? Então, meninos, hoje, o que eles vêm aprendendo, né? Eles vêm aprendendo que eles tudo podem, né? Vejam o caso recente do estupro coletivo, né, que foi denunciado pela menina de 17 anos, né? Então, como que esses meninos estão funcionando? É apenas um crime brutal, o estupro coletivo? Não, ele é muito mais que isso. Ele revela, né, o que nós estamos formando na nossa sociedade. Quem são esses meninos? E o impacto dessas comunidades que a Marisa citou, né, os Red Pills ou os incels, né, mostram que a internet hoje tem uma machosfera, né, um ambiente bastante misógino, e inclusive tem o Portal Lunetas lançou uma pesquisa recente que fala que havia mais de 137 canais misóginos no YouTube brasileiro. Mais de 105 mil vídeos misóginos no YouTube brasileiro, com mais de 3,9 bilhões de visualizações nesses espaços. Ou seja, hoje a gente tem um sistema estruturado em que a misoginia dá lucro. Né? Então, assim, como que a gente avança em processos de cuidado e proteção nos equipamentos da rede de proteção social, mas também como que a gente avança no aspecto preventivo do cuidado, de que meninos a gente está formando, né? De que os homens finalmente possam romper o silêncio e entender que a violência contra a mulher não tem que ser tratada no âmbito privado e que eles precisam sair dessas bolhas, né, que continuam relativizando e passando pano, né, para situações de violência doméstica contra as mulheres, né? Então, a gente tem que investir em políticas de prevenção, em políticas de cuidado e proteção e em políticas de responsabilização. Acho que isso é o arcabouço necessário para que a gente, de fato, possa ter políticas públicas mais eficientes e a gente possa enfrentar esses dados tão alarmantes, né, de feminicídio no Brasil. Marisa, por favor.
Então, né, eu acho que é importante reforçar o que está escrito lá no Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, publicado em 2011, enquanto uma iniciativa do Ministério das Mulheres, que a violência contra nós mulheres não pode ser entendida sem considerar a dimensão de gênero. Ela decorre de uma construção social e ela decorre também, né, da forma como fazemos política e dos aspectos culturais, na medida que reproduzimos estereótipos de gênero geração a geração, e como entendemos o que é masculinidade, o que é feminilidade em determinado contexto cultural. Então, isso se dá no nível relacional, quando nos relacionamos com as pessoas, né? É um fenômeno que requer muitas mudanças culturais, educativas, sociais, para que possamos, de fato, fazer o enfrentamento e reconhecer de que as dimensões, seja de raça e etnia, seja os aspectos territoriais, o racismo ambiental, seja a questão de deficiências, seja a questão de classe, elas não podem ser desprezadas, porque nós, quando falamos violência contra nós mulheres, estamos falando de todas as mulheres, mas não devemos desprezar que tem segmentos, tem mulheres que sofrem mais opressões do que outras mulheres. Então, eu, enquanto uma mulher branca, ainda desfruto de um certo privilégio por ser uma mulher branca. Quando eu chego numa instituição buscando atendimento, seja quando eu vou para o mercado de trabalho. Então, nós devemos reconhecer que boa parte da população brasileira ainda vive em condições de extrema vulnerabilidade social, econômica, né? E nós temos que entender que, por mais que precisemos investir nos equipamentos, nós temos que ampliar muito o nosso alcance, sobretudo nos territórios periféricos urbanos, no campo, na floresta, nas zonas rurais, porque estamos falando aqui de suporte, mas ainda esse suporte está muito restrito, né? A pesquisa publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública comprovou que em muitos municípios, em boa parte dos municípios, não existe nenhum equipamento. E não podemos nos deter somente na delegacia. A delegacia é o início de um processo de punição dentro da política punitivista. Mas o que nós temos feito para poder perceber quando aquela mulher chega no CRAS em busca do benefício Bolsa Família, o que essa mulher traz? Será que a nossa mão de obra está sendo treinada? Existe um pacto interministerial no Brasil para que possamos formar os profissionais em todas as políticas para que reconheçam no primeiro momento que uma mulher está em sofrimento? Quantas vezes a mulher vai no posto de saúde e vai sempre com histórias de sofrimento físico que, na verdade, só traduzem o sofrimento psíquico. A dor da alma não é dita. Essa mulher acha que é um problema dela, que ela tem que resolver sozinha. Afinal, foi ela que escolheu estar com aquele parceiro. E ela vai procurar as igrejas. E os líderes religiosos, eles acabam confinando essa mulher no espaço da espiritualidade, dizendo que tudo vai melhorar, que a mulher vai edificar o lar, que isso vai passar, que ela tem que compreender. Se ele chega nervoso por determinado motivo, para ela não provocar, para ela deixar ali o canal, que ele veja o programa preferido no canal que ele deseja, que ela abre mão do programa que ela gostaria de assistir, como uma novela. Então, essa mulher vai abrindo mão o tempo todo em busca da paz familiar. Porque se formos estudar as representações sobre família, nós veremos que é muito comum, todas elas querem o quê? A paz. Elas querem que os filhos cresçam num ambiente familiar, que eles possam se tornar pessoas saudáveis. Só que essa mulher está em sofrimento e ela acha que não tem espaço de escuta acessível para falar. Então, eu estou falando aqui de uma rede de atendimento, que é muito mais ampla do que a rede especializada de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu E lembro como é que quando a seria? Niceia Freire, Desculpa, só Marisa. completar Eu meu queria que tu raciocínio. explicasse exatamente isso. Quais são as instituições os centros que compõem essa rede ampliada que você faz referência? Eu faço referência, nós temos hoje, né, uma rede de atendimento que está vinculada às políticas públicas estruturadas no campo da assistência social, educação e saúde. Essas três políticas são as políticas mais estruturadas do Brasil. O SUAS, que é o da assistência,
ele copiou o modelo do Sistema Único de Saúde. Então, se subdivide em atenção básica e atenção secundária, ou chamada média e especial. Então, dentro dessas políticas que têm o mesmo modelo, você vai ter um fluxo e um protocolo de atendimento. Mas eu posso afirmar que todos os brasileiros e todas as brasileiras, elas passam pelo menos pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo aquela pessoa que tem um plano privado de saúde, numa emergência, às vezes é levada para onde? Para o Sistema Único de Saúde. Então, nós temos hoje a ficha Sinan, que é a ficha individual de violência interpessoal e autoprovocada, que é uma iniciativa do Ministério da Saúde desde 2011. A ficha atual, ela tem a versão de 2015, ainda precisa de atualizações para 2026, mas essa ficha ainda não é preenchida quando o profissional está diante de um caso suspeito ou confirmado de violência. Então, essa mulher que chega tristonha, apresentando sofrimento mental, com narrativa de insônia, de uma pessoa que começa a apresentar sinais no corpo, que são sinais de alerta e de socorro, porque o que está mal mesmo é a sua vida privada, são os relacionamentos afetivos, é a sua convivência familiar. E essa pessoa chega diante de um profissional que não está preparado para a identificação dos sinais. E se todos tivessem preenchesse a ficha Sinan, nós teríamos um mapeamento da violência muito mais fidedigno do que os dados estatísticos de algumas pesquisas revelam. Nós sabemos dos esforços, né, que alguns institutos têm feito para nos dar uma diretriz, né, de como analisar o fenômeno, porém sabemos que não cruzamos dados. Falta integralizar informações, falta realmente estruturar uma política de Estado. Quando eu estive na 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, no final do ano passado, pude conversar com a ministra Marcia Lopes, que ela é da onde? Ela veio da assistência social. Ela ajudou a construir o Sistema Único de Assistência Social. É uma gestora muito competente, uma gestora que sabe como que se faz o riscado. Porém, né, nós aprovamos na conferência a implantação imediata do Sistema Único de Política para as Mulheres, mas isso não se traduziu no orçamento de 2026. Então, enquanto a gente não dialoga, né, com o Poder Executivo para mandar uma mensagem, incluindo orçamento para essa área, não conversarmos com o Congresso Nacional para que, de fato, aprove e aporte recursos que venham a investir muito mais no acesso à informação, a gente não vai avançar. Quando eu fui subsecretária de Estado de Políticas para as Mulheres do Estado do Rio de Janeiro, né, eu pude criar, né, um programa, né, onde eram os totens. Nós instalamos totens em todo ponto, né, qualquer ponto da linha férrea do Rio de Janeiro, colocamos dentro das barcas de Niterói e Rio, para que a mulher pudesse acessar e ela recebia, através de um SMS, o endereço de algum equipamento mais próximo à sua residência. Então, nós temos que pensar em estratégias que ampliem a informação. Precisamos dialogar com o sistema de justiça para que este homem que cometeu uma violência possa ser notificado, porque se ele não é notificado, a medida protetiva não é válida. Então, a mulher requereu a medida, teve aprovação, fica esperando o desdobramento, mas nunca acontece porque não consegue notificar, sobretudo porque muitas residem em territórios denominados como área de risco e a justiça não evoluiu o suficiente para fazer de outras formas. Eu acho, ontem eu estava dando aula na Emerge, né? Eu sou professora convidada da Escola de Magistratura, e ontem à noite eu estava lá com a turma, e uma aluna deu uma ideia que eu achei muito bacana, que não acontece. Nós já temos meios informatizados que possam permitir que a justiça, quando vai notificar alguém, tenha a foto da pessoa. Porque, às vezes, o oficial de justiça está diante do agressor e ele fala que não é ele, mas ele não tem ali nenhuma prova concreta que aquela pessoa que recepcionou quando o oficial chegou à porta era o próprio agressor. Então, foi uma ideia que foi lançada ontem, ainda falei, poxa, que ideia bacana, eu acho que já evoluímos ao ponto de termos essa informação, cruzar o nome, RG, CPF com a foto, que existe, né, dentro do sistema internet, de todo o sistema de busca, sobretudo de identificação civil. Então, eu acho que nós precisamos pensar muito mesmo como adentrar na área de educação, como entrar na área da assistência social, qual tem sido a formação disponibilizada. Nós percebemos que na assistência ainda predominam os profissionais precarizados, não concursados.
não existem assim uma continuidade do atendimento, porque existe uma rotatividade absurda. Temos também, dentro do Sistema Único de Saúde, a perda dessa efetividade, que eu acho que para efetivar a política pública é necessário uma continuidade, é necessário protocolos que sejam intersetoriais. Nós precisamos ter, não é uma semana para falar de Lei Maria da Penha nas escolas, nós precisamos estar dentro dos currículos, dentro da grade curricular, do ensino fundamental, do ensino médio, do nível superior. Você vai para o nível superior, poucos são os cursos que têm disciplinas obrigatórias, discutindo racismo, gênero, homofobia, lesbofobia, transfobia. Enquanto isso, nós somos aí o país que mais matamos mulheres trans, né? Acho que as pesquisas do terceiro setor revelam isso, apesar de não haver uma pesquisa governamental. Nós temos iniciativas válidas, mas o Ministério da Mulher ainda funciona através de editais. É uma política focalizada, onde abre o edital e todo mundo concorre, quem conseguiu vitória se sente feliz, contemplado, melhora a sua rede, mas quem não tem nem condição para tal não recebe um recurso para adicionar e assegurar o investimento não só na assistência, como na prevenção e o sistema de defesa para responsabilização. Então, não sei se eu te respondi, A Marco. lista, a lista de deveres de casa é extensa, né, Marisa? Normando, por Muito. favor. É só um comentário. A Marisa fez uma intervenção de fôlego, né, descrevendo, né, o maquinário existente, o que precisa, né, o ser e o dever ser. Eu vou voltar muito rapidamente na menção de um fato que a Marina fez, que é sobre o recente estupro coletivo de uma jovem de 17 anos em Copacabana. Porque, comparativamente, longe de mim minimizar maus tratos aos animais, até porque tem pesquisa da psicologia comprovando que 70% dos casos de maltratos a animais, né, por crianças ou adolescentes, você está formando pessoas que vão maltratar seres humanos também. Mas é interessante a gente refletir sobre o conservadorismo na nossa sociedade e comparar as repercussões desse caso em Copacabana, do estupro coletivo de uma jovem de 17 anos, com a repercussão do caso do cachorro-orelha, que foi infinitamente maior. Normando, eu acrescentaria também a recente decisão do TJ de Minas Gerais, que relativizou a situação, né, de abuso, violência sexual contra uma menina de 12 anos, né, considerando que eles estavam mantendo uma relação familiar, né? E isso, o quanto essa decisão demonstra esse conservadorismo que você aponta, que está dentro do próprio judiciário, que deveria, né, atuar na defesa e na responsabilização e na proteção dessas vítimas, né? Então, são casos muito recentes, emblemáticos, que demonstram o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, né, nesse enfrentamento à violência, que vai desde a base, né, de prevenção, de cuidado com esses meninos, de ter uma outra educação emocional, uma outra educação social, para que eles não saiam, né, batendo em cachorros, mas também para que eles não façam parte de grupos que propagam, né, misoginia, violência e ódio contra meninas e mulheres. É só uma lembrança, né? Não coincidentemente, o relator do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desse caso, é comprovadamente um assediador sexual e um abusador sexual. Então, eu estou aqui pensando, né, tem a questão aí, só para dar uma pitadinha, né, aumentar esse debate, no que refere à questão territorial. Lógico que o caso do estupro coletivo é surreal, é absurdo, mas eu, infelizmente, no mesmo tempo, atendi casos aqui com estupro coletivo. Tivemos o caso agora recente aqui em São Gonçalo, da Lana Anísio Rosa, de 20 anos, que ela simplesmente teve a vida dela por um fio, ela levou quase 40 facadas pelo fato de ter rejeitado a investida amorosa de um colega que é vizinho. Então, ela que tinha sido já generosa, tinha dispensado qualquer tipo de aproximação afetiva com essa pessoa,
nunca estabeleceu relação alguma com essa pessoa, se sentiu no direito de invadir a sua casa e fez o que fez. Ela teve alta na quarta-feira, estamos aqui muito felizes com a recuperação dela, uma vida marcada de violência. A mãe dela marcou para estar comigo na semana passada, mas não foi possível. O Movimento de Mulheres São Gonçalo, que é o órgão que eu represento, a entidade do terceiro setor que eu represento, estamos lado a lado. E é um caso que não teve assim, não chegou tanta mídia nacional. Teve muito local, regional, mas não nacional. Ontem também, uma escola em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, ela foi quase invadida pela população, descontente com a omissão da escola no trato de uma suposta violência sexual praticada contra uma criança de 7 anos, aluna da escola. Esse caso também está na minha instituição para atendimento. Chegou para a gente na quarta, na quinta teve essa grande comoção, fecharam o trânsito, todas as mães e pais, né, comprometidos com a cultura da não violência foram para lá, e a gente vai tomar pé da situação a partir de hoje. Então, eu quero dizer que tem um aspecto também do local da ocorrência, sabe? Existe, assim, um clamor muito maior. E quando falamos do caso do cachorro-orelha, que eu também, óbvio, estou indignada com o fato, e nós sabemos que jovens, pessoas que praticam violências contra animais e que afetam qualquer tipo de coisa preciosa de alguém, apresenta indícios muito fortes que vai se tornar uma pessoa que vai normalizar a violência em qualquer resolução de conflito. E a gente sabe que as pessoas se mobilizam, sobretudo pela causa animal, mas pouco se importam, porque acham que não é com a sua família. Eu já vi várias famílias comentarem e culpabilizarem a vítima por ter sido responsável, por ter sofrido aquela violência, porque não foi com eles. Aí, quando a situação se aproxima deles, que a pessoa vai pedir ajuda e vem procurar. Eu já fui muito refutada em redes sociais, me chamando de feminista, crítica, e falando como se eu fosse perigosa por ser feminista. E essas mesmas mulheres que atacam são mulheres também que sofrem violência, violências simbólicas, violências patrimoniais, violências sexuais, mas só entendem o que de fato é quando atinge a nível muito pessoal. Então nós temos assim uma certa omissão dos bons, né? Vamos falar bons aqui entre aspas, né? Existe a omissão dos bons. Acho que o Martin Luther King deixou para a gente isso, que o grande perigo é o silêncio dos bons. E a gente está falando de algo que nos afeta como um todo, porque quando vai o caso do estupro coletivo para a rede nacional, as famílias estão apavoradas. E muitas meninas estão sendo impedidas de fazer um curso à noite, de sair sozinha. Nós estamos virando prisioneiros com medo do assédio, com medo da importunação sexual no transporte coletivo. Eu soube de famílias que nós acompanhamos aqui que as mães proibiram a filha ocupar uma vaga na universidade porque é distante da casa, porque tem que andar sozinha à noite. Então, olha que absurdo, nós estamos sendo obrigados para defender a nossa vida e encontrar soluções que nos mantenham um pouco mais segura, mesmo sabendo que o ambiente doméstico também não é seguro, porque ele hoje representa Pronto, nada mais, Marisa. nada menos que 72% dos crimes de feminicídio no Pronto. Brasil. Pronto, Marisa, eu queria voltar ao início do programa, na primeira resposta que Marina deu à pergunta sobre esse espaço da família. Nós tivemos, o Normando já fez referência aqui, ao pastor Zé Barbosa, que teve no programa há poucos dias aqui sobre família tradicional, a família tradicional brasileira, se ela realmente existe, né? E Marina, no início da pergunta, falou desse dado que Marisa acabou de reiterar, e aí é alguma coisa aparentemente contraditória, né? A família que proíbe, no sentido de proteger, ao mesmo tempo proíbe a saída das filhas, né? No sentido de protegê-la, é o espaço onde acontece o maior número de violências. Qual é o caminho, Marina? A gente tem 5 minutos aí para fechar o programa. Qual é o caminho, se a gente pudesse eleger uma prioridade no conjunto de deveres de casa que Marisa disse agora há pouco, mas pensando na família, quais são as estradas que devem ser percorridas a fim de que essa contradição, que é objetiva, né, que ela seja amenizada no sentido de que realmente a família se transforme num local de proteção e não de violência. Como é que o poder público pode atuar
nesse espaço que é sempre tratado como um espaço inviolável. Por favor, Marina. Então, Marco, eu diria que a gente precisa fundamentalmente cuidar da formação dos nossos meninos, né? Infelizmente, hoje, dentro das nossas casas, o que a gente vê como a violência doméstica é um problema social, né? Um problema estrutural. Hoje, o que os meninos estão aprendendo, até mesmo dentro de casa, com seus próprios pais, tios, primos, enfim, é que a violência ela é necessária para você pertencer àquele grupo, para você ser aceito, para você ter um determinado status, né? E a gente precisa ensinar outra coisa para esses meninos. A gente precisa formar outros meninos, né? Meninos que de fato têm uma outra educação afetiva, emocional, tipo, que masculinidade é essa que a gente entende como saudável, como adequada, como cuidadosa, né? Porque não adianta só a gente dizer para os homens hoje adultos que isso também que o feminicídio também é um problema deles, se eles não interiorizaram isso no processo de educação deles, né? Senão eles vão continuar entendendo ou até podem ser aliados, mas vão ser aliados passivos, né, no enfrentamento ao feminicídio e à violência doméstica. Então, a gente precisa estruturar um processo de uma outra compreensão do que é ser homem, né, para que a gente possa entender, e esses meninos compreenderem finalmente, os homens também, que as mulheres e as meninas não são um objeto, mas são sim sujeito de direitos, para que então elas possam também estar nesses lugares de tomada de decisão, de poder. Então, a gente precisa aumentar o lugar, o espaço dessas mulheres nesse âmbito e também cuidar do processo de educação em que os homens possam estar mais dentro de casa. Recentemente, o Conanda também lançou duas resoluções importantes, a resolução 258, que trata do enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, que trata todo sobre esse fluxo, essa arquitetura do cuidado e da proteção dessas meninas vítimas de violência, inclusive trata do acesso ao aborto legal, né? E a gente viu um investimento muito grande da extrema-direita para derrubar essa resolução no Congresso Nacional, porque o que a gente sabe, o que eles querem é transformar e continuar que essas meninas sejam objeto, que elas não possam existir enquanto sujeitos, né? Outra resolução recente foi a resolução de violência vicária, né, em que o Conanda reconhece a violência vicária como uma grave violação de direitos humanos de crianças e adolescentes. Foi uma resolução, inclusive, escrita junto com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em que essas crianças são, né, nesses processos de guarda, utilizadas como um objeto, né, de disputa entre esses genitores. Então, são políticas públicas importantes que estão avançando, mas que elas precisam chegar no território, elas precisam chegar nos espaços de proteção social, dos equipamentos da rede pública, né, com formação, capacitação continuada desses profissionais que possam identificar e, de fato, cuidar dessas crianças e desses adolescentes lá no território. Marisa, para concluir, qual é um dever de casa que se relacionaria à família? Marina, nós estamos alinhadas, porque a campanha de março de 2026, desenvolvida pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo, cuja sede matriz é São Gonçalo e filiais é Duque de Caxias, Niterói e Itaboraí, está toda voltada para exatamente isso, né? Que tipo de sociedade estamos construindo para as mulheres de hoje e de amanhã? Onde nós estamos errando? Onde nós estamos errando? Nós sabemos que é dentro de casa que os valores éticos são passados, reproduzidos, e nós precisamos de padrões. Então, a nossa campanha, o nosso folder de março, tem a figura de um homem numa relação muito afetiva com seus filhos, símbolo de amor e respeito, e as crianças muito confortáveis, amparadas e seguras no colo de um pai que exerce o seu papel de protetor. Então, enquanto nós não tivermos
padrões a seguir, padrões positivos, desconstruir a masculinidade tóxica, desconstruir o discurso hegemônico de gênero que ainda reina nessa cultura tão patriarcal e misógina. Enquanto a gente não exemplificar, né, de uma forma mais rotineira, que cabe aos homens cuidar de si também, ter autocuidado, que os homens têm pouco autocuidado, mas também ter a figura do pai presente, do companheiro afetuoso, do homem que exerce o seu papel na esfera doméstica, não como favor, não como benesse, não como ajuda a mulher, mas como dever deste homem, e que ele sai ganhando quando ele estabelece vínculos positivos, uma parentalidade positiva. Então, nós estamos investindo nisso, nós acreditamos que, através de bons exemplos e práticas, é que vamos inspirar outros homens para perceberem que não é tolerável, que não é digno. Nós queremos, sim, valorizar quem está no caminho certo e fazer com que os homens ocupem o seu papel para não serem omissos quando estão com seus amigos, nos seus espaços de lazer, convivendo com homens com práticas odiosas que normalizam a violência e o poder contra nós mulheres. Ele ainda impera a cultura, né, da subordinação, pelo simples fato de termos nascido mulher, e não respeitar essa cultura tão diversa que é o Brasil. Então, nós conseguimos garantir isso constitucionalmente, mas tem um espaço, uma lacuna enorme. Então, a campanha vai ser voltada para uma parentalidade positiva, para colocar o homem neste lugar a ser copiado e invejado pelos outros homens, porque eles vão perceber que eles saem ganhando. Estar neste papel do ódio, estar neste papel do poder, é um papel que retira dele o afeto, a demonstração de afeto. Eles causam terror, eles não causam respeito. Então, a gente quer falar dos homens que hoje conseguiram ocupar o espaço do respeito, que são símbolos positivos e que a família quer que mais homens sejam assim. E a gente vai fazer isso. Ontem eu firmei um termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo. Estamos entrando na rede escolar. Nós já estamos em algumas escolas com trabalho de anos e vamos expandir o nosso alcance e vamos também ampliar junto à rede socioassistencial, sobretudo junto aos CRAs, que são os centros de referência de assistência social de todo o Brasil. Muito obrigada, Marco, Marina, por conhecê-la. Sabia de nome, mas nunca tinha estado contigo. Normando, um prazer enorme ter estado neste programa hoje. Obrigado, Marisa. Obrigado, Marina. Um abraço, Normando. Trilhas da Democracia do Dia Internacional da Mulher fica por aqui. Voltamos no próximo final de semana, sempre sábados, às 17 horas ao vivo e domingo, às 15 horas, de maneira gravada. Um grande abraço a todos e boa continuidade de domingo.